Vamos lá, pessoal. Bola para frente. Olha só. Eu vou começar a identificar para vocês aqui as funções sintáticas dessa primeira aqui, beleza? O aluno resolveu os exercícios. Sujeito, o aluno. Beleza? Está praticando a ação, beleza? Então, se ele perguntasse, isso é voz ativa ou passiva? É ativa. Ah, mas por quê? Bom, tá, ele está praticando a ação. Mas por quê? Porque eu não tenho voz passiva, porque eu não tenho nem VTD mais C, nem C mais ser mais participa, tá? Beleza. Então, isso aqui é o sujeito, um sujeito simples. Resolveu. Quem resolve, resolve alguma coisa. Resolveu o quê? Os exercícios. Objeto direto. Em que tempo está resolveu? É passado? É. Então, nós temos um primeiro consenso aqui. Pretérito. Gente, termina em U, é sempre pretérito perfeito, tá? Ok? Porque o pretérito perfeito, ó, na primeira pessoa, vai ser comprou, na segunda, por exemplo, resolveu, e na terceira, partiu. Sempre tem um, tá? Bom, tenho aqui todos os elementos de que eu preciso. O primeiro passo é pegar o objeto direto, ó, da ativa, que transformá-lo em sujeito. Então, os exercícios, né? Peguei e joguei para cá. Segundo passo, verbo principal da ativa, né, o tempo do verbo principal da ativa, que é pretérito perfeito, será o tempo do verbo auxiliar da passiva. E aí, gente, olha só, tá aqui conjugado, depois dá uma dedicada isso aqui, ó, pretérito perfeito. Eu fui, tu foste, ele foi, nós fomos, vós fostes, eles foram. Como são os exercícios, eu vou pegar quem? Vou pegar o foram, né? Então, os exercícios foram. Resolveu. Resolver, né? Que vai ter que ficar no particípio, então vai ser resolvidos. E o último passo, o sujeito da ativa, que era o aluno, será o agente da passiva. Então, os exercícios foram resolvidos pelo aluno. Ponto. Tranquilo, gente? Beleza? Vou seguir? Posso? Tranquilão, pode ir. De boa, né? Agora, a segunda é que pode derrubar vocês. Tcharam! A menina cantava muitas canções, né? Beleza, a menina é o sujeito. Muitas canções é o objeto direto. Cantava é o verbo, que aqui foi VTD, né? Tá no passado, cantava. Só que não é o mesmo passado aqui de cima. É aí que mora o grande perigo. Aqui é um pretérito chamado pretérito imperfeito. E aí, vamos lá. Eu vou colocar aqui muitas canções. Ok? Olha, muitos alunos, toda vez que eu dou aula disso e que eu ponho algum exercício como esse para fazer, né? Como esse que eu digo assim, a frase não é a mesma, mas eu pego sempre os mesmos itens ali, né? Chegam aqui e colocam assim, colocam foram. Alguém colocou foram? Aqui, muitas canções foram cantadas. Eu. Você se encaixou perfeitamente, né, na minha pegadinha, porque assim, em geral faz isso, tá? Não sei se alguém mais fez aí. Por que não é foram, meus amigos? Veja bem, muita atenção. Como eu disse, o tempo verbal aqui não é diferente. É pretérito imperfeito. Então eu tenho que pegar o verbo ser e colocar no pretérito imperfeito. Verbo ser no pretérito imperfeito está aqui, ó. Tá vendo? E o verbo ser no pretérito imperfeito que está aqui vai ter que ser na terceira do plural, porque são muitas canções, salvo engano, né? Eram e não foram, porque senão estaria igual de cima. Só que os verbos estão em tempos diferentes, não é só que o verbo é diferente, o tempo do verbo é diferente. Então, muitas canções eram cantadas. O nosso ouvido prefere o foram cantadas, né? Então você vai quente, né? E agora o agente, o sujeito ativo vira agente da passiva pela menina. Beleza? Então aqui é um perigo.
Quando sai do pretérito perfeito para o imperfeito, quando fica nos passados, né? A galera erra muito. Vocês vão ver que provavelmente a terceira já não. A chance de erro é bem menor. O aluno, objeto direto, seu objetivo, aluno é sujeito, atingirá VTD. Atingirá é futuro, né? É um futuro que se chama futuro do presente, tá? Então vai ficar seu objetivo. Agora eu tenho que fazer o quê, gente? Pegar o verbo ser e colocar no futuro do presente. Seu objetivo será, agora o particípio do atingir, atingido pelo aluno. Ficou esquisito que parece que o objetivo é de outra pessoa, né? Sendo que é do próprio aluno, né? Então aqui eu poderia, até para deixar a frase melhor, tirar o seu e colocar o objetivo será atingido pelo aluno, que o objetivo é dele mesmo, né? Mas enfim, o mais importante para mim aqui está no será atingido, tá? Eu quero mostrar para vocês, antes de pedir mais duas frases, eu quero mostrar para vocês um detalhe importante. Se eu pegar o exemplo na voz ativa, né, que está aqui em cada uma delas, do exercício, o aluno resolveu os exercícios. Quantos verbos eu tenho na ativa? Eu tenho um verbo. E na passiva, o que aconteceu? Eu tive 2. Estão vendo? Então, na passiva foram 2. Aqui, um verbo na ativa, 2 verbos na passiva. Aqui, um verbo na ativa, 2 verbos na passiva. Então, verbos da passiva, vamos fazer uma fórmula aqui de física, tá? É igual a verbos da ativa mais velocidade de A, né? Tô quase. Então, verbos da passiva é igual a verbo da ativa mais 1. Ou seja, se eu tiver um verbo na ativa, na passiva, no caso, estou falando da passiva analítica, né, gente? Na passiva analítica, eu vou ter 2, porque 1 mais 1. Se eu tiver 2 verbos na ativa, na voz passiva analítica vão ter que aparecer o quê? 3. Então você tem que ficar esperto com isso. Por que eu estou falando isso? Por exemplo, aqui nessa terceira frase, pode ter acontecido, o erro que pode ter pintado é vocês porque nós não usamos muito essa forma aqui do futuro, desse jeito, né? O aluno atingirá seu objetivo. A gente usa a locução verbal que dá a ideia de futuro. O aluno vai atingir, né? A gente tem mania de usar isso. Só que o que está escrito aqui é atingirá. Macarrão, mas não seria a mesma coisa que eu falasse assim, o objetivo vai ser atingido? Bom, o sentido é o mesmo, sim. Agora, a transposição de voz ativa para voz passiva não está certa. Não há uma correspondência sintática disso. Ué, Macarrão, atingirá, o verbo ser tem que fazer o quê? Ele não tem que assumir? É uma regra isso, ele não assume o tempo do verbo principal? Para assumir o tempo do verbo principal, tinha que ser será atingido. E do jeito que ficou aqui, vai ser atingido. Uma forma de você verificar isso é o seguinte, na ativa eu tive um verbo, não tive? Se eu colocasse vai ser atingido, eu teria 3 verbos, ou seja, a minha fórmula aqui, ó, passou a não ser respeitada. Faz sentido para vocês, gente? Ok? Vou passar mais 2 frases e dar um tempinho para vocês, tá? Podem se manifestar aí se não tiverem entendido alguma coisa que eu falei agora.